Bom, dentre as decepções aí que esse ano nos proporcionou, acho que uma das maiores está sendo aqui a 24, né? Eu assisti todos os filmes deles esse ano, mas dois aí pra mim foram grandes lasqueiras, né? Mas seguimos adiante, pelo menos pra mim, né? Uma cabra dá luz a um serzinho meio cabra, meio humano. Após Maria e Peter decidirem adotar a recém-nascida, forças sinistras tentam tirá-la do casal. Olha, eu concordo em partes aí com o Nathan, porque eu gosto do Cavaleiro Verde. Mas esse filme, olha, eu vou te dizer que é uma grande bomba, já dando spoiler aqui. Eu tenho aquela definição de quando eu gosto de um trailer, provavelmente eu gosto do filme. E hoje, assim, quebrou isso totalmente, porque eu achei o trailer ótimo, tinha toda uma tensão, e o trailer com certeza é melhor que o filme. Você concorda comigo, Nathan, ou não? Pois é, acho que se esse filme fosse um curtinho, talvez ele funcionasse muito melhor do que a gente arrastar aí por 1h40, mas vamos aos poucos, né? A gente fez aí crítica do Cavaleiro Verde que o Éder citou, vocês podem conferir aqui na cartela. Mas esse filme aqui, eu acho que ele tem todos os vícios aí que a gente costuma assistir nesses filmes, né, que eles colocam aí de pós-terror, e que a A24 talvez seja uma das principais distribuidoras aí que encampem isso, né? Então, se você nunca ouviu falar desse termo ainda, é aquela coisa ali de ter um filme de terror que não é só de terror, aquela coisa de ser um filme mais espertinho, que enfim, é um tema super questionado, porque vários filmes já fizeram isso antes, mas é aquele tipo de filme aí que tem gente estranha, paisagens bonitas, uma fotografia ali exuberante, animais macabros, poucas falas, uma geometria meio opressora às vezes, vão ter aqueles grandes temas por trás, não é simplesmente aquela coisa visceral. Só que eu acho que aqui ele não consegue aprofundar muito bem alguns dos debates que ele propõe aqui. A nossa ideia aqui é levantar alguns desses temas e tentar explicar por que a gente acha que não funciona. Então assim, como a gente vai detalhar eles aqui, a gente vai entrar em spoilers, então se você não quiser ouvir isso, pula aqui pro tempo indicado. O primeiro deles, que fica muito evidente ali, conforme a gente vai entendendo mais ou menos ali a relação dos personagens, é o luto, né? A gente vê que essa família ali que perdeu essa filha e acaba carregando vários traumas e não consegue verbalizar muitos deles, e vendo essa meia cabra, meio humana, uma forma de redenção, uma forma de começar de novo, né? De ter a sua filha de volta. E para esse tema, eu acho que aí já entra o primeiro problema, né? Porque eu tô tratando isso, dessa família não saber lidar com a perda da filha, como uma premissa desse tema, mas na verdade ele vai ser só uma revelação ali pra marca de 1 hora do filme. Um grande plot twist, quando na verdade pra mim isso já era óbvio desde o começo. E você tem vários indícios ali, então um pai que chora sozinho dentro de um trator, eles ali têm um berço já dentro de casa convenientemente. Então essa sensação de mal-estar, essa sensação de preparação, de expectativa, ele não vai levar uma catarse, né? Pelo contrário, quando a gente percebe que é esse caminho que ele tá tomando, a nossa atenção também vai murchando um pouco. É claro que vai ter uma catarse depois, mais pra frente, mas aí eu acho que também tem outros problemas que a gente vai discutir mais adiante. Nathan, eu concordo inteiramente com tudo que você disse, assim, em tom e grau. E tem uma outra coisa que me incomoda bastante também, é porque ao mesmo tempo que ele joga todos esses elementos super óbvios, que a gente, antes mesmo do filme dizer o que aquilo significa, a gente já descobre o que é, que ele começa a colocar essas cenas enigmáticas, né? Pra dizer, olha só, a gente tem um filme óbvio, mas tem um filme todo diferentão, com esses planos longos, com essas cenas que você não sabe muito bem o que significa. E lá no final das contas, essas cenas que foram colocadas a mais, quando você faz a conta ali, parece que elas não acrescentaram muito ao filme. Eu vou colocar agora uma palavra polêmica, assim, que muita gente não gosta. Ele acaba sendo um filme meio pretensioso. Você acha também, Nathan? Porque todo filme se pretende a algo, né? Mas me parece que ele quis ser diferentão demais pra algo óbvio demais. Eu também não gosto muito de usar essa palavra, mas eu concordo com a ideia que você disse, né? Porque eu acho que a gente teria um filme se a gente focasse só nesses símbolos, nessa coisa mais fantástica, a gente tivesse ali uma apreensão muito mais sensorial do que de fato narrativa, e a gente teria um outro se fosse simplesmente um drama familiar. Inclusive, esse é o grande problema 2 desse tema aqui, pra mim, porque a gente tem o tempo inteiro essa família que tenta ali provar pra todo mundo, então seja ali um irmão do marido que chega, ou mesmo pra nós espectadores, de que a relação que eles têm ali com aquela filha é normal, a gente precisa achar isso fofo, a gente precisa se afeiçoar por essa criatura. Tanto que quando esse irmão começa ali a atazanar demais e ameaçar a estabilidade, a estrutura dessa família, ela vai lá e afasta. A ideia do casal é o tempo inteiro que a gente olhe e veja algo natural.
nessa família. Só que aí o filme joga contra isso, né? Porque como o Éder tava falando, né? Tem todo esse verniz estranho, então uma trilha sonora ali com umas cordas meio fortes, tem esses personagens andando ali por essa natureza opressora, hostil, né? Sempre muito maior ali em quadro do que esses outros personagens. São sempre cenários de névoa, né? Então a gente nunca consegue olhar muito o que tem ali a alguns metros de distância, que subjetivamente parece indicar que a gente não consegue imaginar o que vem a seguir, que sempre tem uns olhares meio cruzados, meio estranhos, até mesmo ali quando tem uma cena de sexo, o filme começa a focar um pouco ali mais pra cima, como se indicasse que tem alguma outra coisa estranha. Então assim, analisando por esse primeiro grande tema do luto, parece que o tempo inteiro esse casal ali tá pedindo por uma vida normal, então tá pedindo pra que eles consigam ali ver um jogo de futebol, que eles possam dançar, que eles possam, sei lá, a criancinha ligar o rádio da cozinha. Só que o filme não deixa isso, parece que ele quer criar esse horror psicológico. Então são dois tons que mais uma vez se chocam, né? Nessa mesma ideia que a gente tá falando desse óbvio, mas aqui a gente falando de um ponto de vista mais de banal, de cotidiano, desse drama familiar, com essa coisa mais enigmática, desse horror psicológico. Então parece um filme meio indeciso, assim, meio esquizofrênico em como ele quer abordar esse tema que ele tá trazendo. Uma outra coisa que eu sinto também é que ele me parece ser um filme que vai se tornar datado rapidamente. Como a gente já mesmo discutiu essa questão do pós-horror, né? Às vezes eu sinto que a A24, ao querer fazer esses filmes ainda hoje, me parece que ela está presa muito a uma fórmula que deu certo anos atrás. Então, de fato, é um filme que quer dar uma sensação de desconforto para tudo. E ao você banalizar isso em todas as cenas, você acaba não criando isso em nenhuma. Porque em toda cena você quer criar um tom de estranhamento, quer mexer com o psicológico, e aí chega um momento que você já tá bom, mais uma cena estranha. Mais uma vez que parece que vai acontecer algo e não acontece. É tipo aquela criança que toda vez fala que o lobisomem tá vindo e quando o lobisomem chega de verdade ninguém acredita, assim. Eu sei que é uma comparação aí meio chula, assim, mas de fato eu sinto um pouco disso, assim, né? Acaba ficando meio chato, meio repetitivo. De fato, talvez a gente tenha um compilado que há de pior nessa tendência, mas falando de luto, acho que é bacana lembrar do Hereditário, que também é um filme que segue um pouquinho nesse pós-horror, mas usa aí o horror para acentuar essa discussão do tema, falando aí de fases do luto. Acho que ele consegue sair muito melhor nesse debate. A gente fez um vídeo, vocês podem ver aqui na cartelinha, e a gente detalha ponto a ponto do que eu tô dizendo aqui agora. Mas enfim, eu acho que quando a gente parte aí para uma coisa talvez mais fantástica, mais enigmática, que inclusive acho que outros filmes que seguiram por essa toada também já chegaram a discutir, a gente tem um outro grande tema dessa coisa de isolamento que gera uma certa insanidade, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no próprio Farol, que eu acho que faz tudo isso muito melhor, né? A gente tem esses personagens que vivem ali completamente isolados, o tempo inteiro só trabalham, não conversam com ninguém, tem simplesmente ali animais com quem eles se relacionam. Então, assim, é uma rotina muito morosa, bastante opressora, até porque a gente não consegue ver ali o horizonte, é só aquelas montanhas ali que meio que barram tudo, não chega ninguém ali da estrada, só chega moribundos, e aí você tem essa personagem que começa a ficar louca, até por conta dessa história pregressa aí que a gente descobre dela ter perdido a filha. E aí você tem algumas falas ali que eles evocam contos folclóricos, viagem no tempo, e como esses personagens falam super pouco, né, eles acabam tomando pra si com muita intensidade esse pouco, né, então acabam trazendo ali pra realidade deles. Então, nesse ponto ali, nesse estado de insanidade, talvez eles começam ali a olhar os animais como inimigos, né, que você vê que até tem umas cenas meio estranhas que a gente vê com as ovelhinhas, com as cabrinhas ali no estábulo, né, parece que eles têm de fato algumas reações meio humanas, né, a gente fica ali contemplando eles começam a olhar para uns cantos, assim, de fato parece uma coisa que está sendo criada, fantasiada, confabulada na nossa cabeça. Então, assim, no primeiro momento eu até estava gostando da condução que o filme estava dando para esse tema, por exemplo, mas eu acho que acaba se tornando repetitivo porque fica só nessa camada do estranhamento, a gente não passa para um segundo nível, e quando a gente vai passar, que é ali no final, que eles encontram ali aquele homem bode, a gente tem esse grande confronto fantástico, esse grande demônio que chega ali, e o filme foge do confronto, o filme acaba. Então, assim, tudo bem, criar todo esse mal-estar ali durante o filme inteiro, mas eu acho que a gente chega nessa grande catarse, e quando a gente poderia ter vários outros temas debatidos disso, ou eventualmente até aprofundar nesses que a gente teve antes, ele simplesmente acaba. Eu queria até trazer quais temas esse filme aponta ali no final, mas eu queria antes ouvir o que o Éder tem a dizer sobre isso. Não sei se ele se incomoda também. Não, mais uma vez, Nathan, aqui, ó, a gente tá concordando com tudo hoje, porque eu também concordo com isso, e uma coisa que eu
percebi também é que eu tive muita dificuldade de sentir certa empatia pelos personagens. Eu não consegui sentir a dor daquela mãe, daquele pai, não consegui sentir empatia por aquela criatura, aquele irmão que chega ali do cara ali, eu não consegui entender muito bem qual era o papel dele ali, se era de trazer um desconforto para a família, se era para jogar uma realidade na cara deles. Então, assim, de fato eu tive muita dificuldade de entender a motivação deles exatamente por isso, porque ele ficava só nessa zona do estranhamento e no momento, como você mesmo falou, que a gente poderia desenvolver melhor isso, o filme acaba. Então, isso foi um dos fatores que me fez aí ficar meio apático aí o filme inteiro. Eu tava falando desses debates aí que acabam ficando meio pelo caminho, só pra levantar dois aqui, né? A gente tem o filme inteiro, essa relação de poder que a gente tem entre os homens e os animais, né? Como eu disse, eles começam a confabular que esses animais estariam ali meio que tramando alguma coisa contra os humanos, né? Nessa fazenda que existe essa relação muito estabelecida de controlado e quem controla. Então a gente tem esse debate ali desse homem como espécie soberana, que tem a sua soberania ali questionada quando tem esse híbrido que vai lá e mata o ser humano, né? Como se fosse uma revanche não só ali por conta desse drama familiar, mas também de classe, entre aspas, né? Só que aí fica a pergunta, né? O homem vai tentar reconquistar esse posto ameaçado, a gente vai ter ali uma relação mais híbrida entre essas espécies, de que forma, né? Essa moça vai interagir agora com esse bode. Então, assim, é um debate que esse filme aí cheio de temas importantões ele traz, mas que acaba ficando meio que inacabado. E, aliás, dá pra você até pensar num outro debate do papel da própria criança ali, né? Que tem esses pais adotivos, essa criança meio perdida, parece afeiçoar com os pais humanos e aí acaba sendo raptado pelo pai original. Então, assim, eu acho que é um debate interessante que a gente poderia ter sobre laços familiares, de quem tem direito sobre a filha. Mas toda vez que a gente eventualmente vai tocar nisso, a gente tem só essa cabrinha aí que fica fazendo cara de perdida. E é basicamente isso que acontece o filme inteiro. Então, como a gente disse, né? Parece que é um filme que fica ali no estranho pelo estranho, né? Quer dar esse carão meio fino ali pra essa coisa que tem temas muito familiares, né? Então, tem vários desses truques, várias dessas sacadinhas, vários desses estranhamentos, mas ele nunca passa disso, né? Parece que ele tá mais interessado em ser estranho do que de fato debater vários desses temas ali que ele traz. E aliás, eu poderia deixar aqui de falar, né? Falando em sacadinhas, eu queria cunhar agora nesse exato momento, senhor Éder, o selo Natan. Vou até ler aqui porque escrevi o nome do selo. É o selo Natan de personagem que olha aleatoriamente pra câmera no final. Eu não entendo isso, eu não entendo. Pra mim parece só uma trucagem aí, os personagens querem parecer diferentão, quer parecer interessante ali, bota o personagem pra olhar pra câmera no final. Já acho que é o terceiro ou quarto filme que a gente tem esse ano, só nesse semestre, eu já tô cansado disso, o Éder sabe disso, eu falo isso todo vídeo, não aguento mais, para de fazer filme com o personagem olhando pra câmera no final. É isso, esse é meu desabafo de hoje e com isso eu encerro o vídeo. Bom, vocês viram, né, Natan Revolts, Natan respira, calma, tá? Eu até falei pouco nesse vídeo hoje porque, de fato, eu não tenho muito o que dizer. Foi um filme aí que acho que a decepção falou mais alto, então foi um filme que eu acho que tá entre os piores filmes que eu vi este ano. É um ano com tantos filmes bons, esse tá entre os ruins, tá? Mas agora vem aquele momento excelente, aquele momento em que o Natan nos traz aí uma dica especialíssima, uma dica maravilhosa no 20 Recomendar. Pois é, a gente acabou mencionando bastante aqui a 24, mas a gente não falou que esse é um filme islandês, né? E eu queria trazer aqui no 20 Recomendar justamente recomendações de filmes islandeses para você tirar aí esse gosto amargo desse filme que vocês assistiram hoje, não sei se vai ser o caso, né? Então assim, a Mostra de São Paulo, inclusive, costuma trazer muitos filmes islandeses e foi a partir dela que eu conheci vários desses diretores, e tem um em específico que eu gosto bastante, que é o Runar Runarsson, um nome aliterado, né? E aí ele tem esse filme chamado Echo, que são aí várias pequenas vistas, né? Pequenos curtinhas ali que tem, sei lá, às vezes 30 segundos, então vai trazer tanto essa coisa mais bela quanto coisas mais críticas ali para compor o que seria a Islândia, né, atual. É um diretor aí que tem outros filmes famosos, um que inclusive o pessoal diz que supostamente teria inspirado ali o Haneke a fazer o Amor, que foi multipremiado aí por vários cantos, que é o Vulcano. Mas enfim, tem vários outros filmes que vocês podem procurar, eles têm muitos filmes de cabra, inclusive o país tem muita cabra, vocês podem ver, e aí eu deixo como recomendação um vídeo de um canal aqui, super parceiraço nosso, o Guilherme Pinheiro, que tem o Primeiro Plano, e ele fez um vídeo super bacaninha aí com filmes contemporâneos da Islândia. Então tem esse, por exemplo, mas tem outros como Hearthstone, o Rams,
o White Day, eu não tenho certeza se eu tô confundindo aqui, colocando o filme que ele não falou, mas enfim, fica aí a recomendação do vídeo e dos filmes para vocês assistirem. Bom, então é isso, eu sei que o filme é ruim, mas a nossa crítica é feita com coração, sabe? É feito de forma calorosa, então valorize isso, compartilhe esse vídeo, comente aí o que vocês acharam, se vocês também não gostaram nada do filme, ou se vocês acham que a gente tá completamente equivocado. É isso, liga o sininho aí pra lembrar da gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e um beijo, tchau!